Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Trocando Ideias de Férias. Hoje nós estamos novamente na Casa Conceito, Rudnick Espaço Requinte e é claro que você confere tudo que há de melhor de showroom aqui. Para o Trocando Ideias de hoje, a gente preparou uma matéria que foi sucesso no ano de 2015 e que hoje a gente reprisa para você. A entrevista com a doutora Aline Charosky, que é endocrinologista, que nos falou tudo sobre compulsão alimentar, mitos, verdades, e é isso que você confere a partir de agora. E hoje, Trocando Ideias, veio até o consultório da doutora Aline Charosky, que é endocrinologista, conversar um pouquinho mais sobre saúde. O nosso tema é compulsão alimentar. Doutora Aline, obrigada por nos receber. Eu queria que tu começasse nos falando, dentro da medicina existem tantas especialidades, mas qual é o papel principal do endocrinologista? Bom, o papel do endocrinologista, ele é amplo e variado, apesar de muitas pessoas confundirem a gente com nutricionistas, a gente não trabalha só com alimentação, e sim também com toda e qualquer alteração hormonal e metabólica do ser humano. E isso envolve alterações de tireoide, de diabetes, inclusive alterações de comportamento alimentar, desnutrições, intolerâncias alimentares. Então, crescimento, alteração de pelos, hormônios sexuais, né, menstruais, menopausa na mulher. Então, é uma especialidade bastante ampla e as pessoas muitas vezes confundem com outros especialistas. Doutora Aline, quando a gente fala em transtorno alimentar, a gente geralmente começa a perceber isso nas crianças e na adolescência. Como é que a gente pode caracterizar? Quais são eles? Bom, transtorno alimentar é todo e qualquer tipo de comportamento alimentar que haja um prejuízo para essa pessoa, tanto físico, quanto emocional, quanto social, né? Mas a gente tem principalmente 3 classes bem estabelecidas, que seriam a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o transtorno da compulsão alimentar, que agora já faz parte do novo DSM-5, né? Que é um livro que diagnostica, que caracteriza as doenças psiquiátricas. Então, geralmente os transtornos alimentares, eles começam entre os 12 anos até 16 anos, anorexia nervosa, que é uma recusa insistente em ganhar peso ou manter o peso no mínimo saudável. Então, a menina, porque são as mais acometidas, elas se negam a manter um peso mínimo para sua estatura e se recusam a comer e criam várias estratégias de ocultamento, que ingeriram um alimento ou não ingeriram e acabam tendo várias consequências sérias para sempre. Tipo, inclusive alterações de crescimento, amenorreia, né, alterações menstruais. Mas o principal é porque elas se acham e acreditam, apesar de com baixo peso, que elas estão gordas. E elas se sentem gordas, obesas. Elas têm uma distorção da sua imagem corporal, né? Então, é uma doença que o foco é emagrecimento, é perda de peso, por acreditarem, apesar de estar todo mundo na família, amigos, vizinhos, dizendo que elas estão super magras, elas se olham, se sentem obesas e se acham sempre gordinhos. Já na bulimia, as pessoas também são motivadas a perder peso porque se acham inadequadas numa sociedade que cultua corpos magros e de preferência atualmente musculosos e magros, definidos e magros. Então elas começam em busca com uma preocupação crescente com valores, peso, número da balança, medidas, e acabam evoluindo para restrição alimentar, alternada com períodos de comer uma quantidade absurda de alimento, que é a bulimia, seria uma fome de boi, né? Praticamente um boi inteiro numa refeição. E na bulimia existe uma compensação após esse episódio de comer compulsivo, né? Além da perda de controle, a preocupação com o peso, comer num curto espaço de tempo, uma quantidade de alimento que ninguém comeria naquele curto espaço, a bulímica ela vai e ela cria métodos compensatórios. Ou ela usa laxantes, ou ela usa diuréticos, não que isso tenha alguma eficácia, muito pelo contrário, né? Para reduzir gordura corporal é zero, mas induz vômitos ou pratica exercícios exaustivamente, até muitas vezes lesionadas, com dores musculares, elas vão à academia, elas dedicam horas do seu dia, tanto a anorética quanto a bulímica, horas do seu dia pensando em comida, né? O que não é uma coisa natural. O ser humano, ele se alimenta por vários motivos, inclusive pelo prazer, pela convivência social, né? De compartilhar com amigos. Então, quando o alimento passa a ser o único foco da vida daquela pessoa, uma preocupação constante,
se considerar inadequado, acha que o seu método alimentar está inadequado, não ajustado, se provoca vômitos, né? Tem compensações após comer, se sugere isolamento social, sofrimento, isso já é um transtorno alimentar. E mais recentemente, por alguns anos, mais precisamente uns 20 anos, o transtorno de comer compulsivo ele ficou em análise, em estudo, porque não se sabia se isso era realmente um transtorno alimentar, definitivamente. E agora, recentemente, ele foi elevado para um transtorno alimentar. E qual a diferença, então, dele, né, o transtorno de comer compulsivo, para a bulimia? No transtorno de comer compulsivo, a pessoa come vorazmente, num curto espaço de tempo, que varia entre 10 minutos até 2 horas, uma quantidade de alimento que ninguém, nas mesmas circunstâncias, conseguiria consumir, né? Elas começam com doce, daí as pessoas vão para salgado, daí elas comem outro doce, e aí elas não têm noção, elas perdem o controle nem do quanto comeram, nem do que comeram. Elas têm a sensação que elas não conseguiram evitar aquela crise de comilança. Existe muita culpa, muito arrependimento depois de ter comido. A pessoa sofre realmente e por isso que acaba tendo que comer escondido dos outros familiares. Elas não querem admitir que foram elas que deram cabo do pote de sorvete, do saco de biscoitos, né? Da barra de chocolate inteira. Então elas compram comida escondida, elas guardam e se alguém pergunta quem comeu, não sei, não fui eu, porque dá realmente muita vergonha, muita culpa, e a pessoa, ela não consegue controlar mesmo, porque é uma doença, é um distúrbio complexo, muita química envolvida, né? Alterações de serotonina, dopamina, noradrenalina, comportamentos alimentares aprendidos na família, né? E a valorização do peso, assim, como um número absoluto. Doutora, geralmente quando a gente fala em causas, consequências de doenças, nesse caso da compulsão alimentar, existe alguma causa específica? Existe. Estar acima do peso, né, parece predispor aos episódios de comer compulsivo. Se pensava que poderia ser o contrário, né? Justamente começava a ter a compulsão e aí sim ganhava peso. Mas não, estar acima do peso já faz com que a pessoa tenha maior probabilidade de ter ataques de comilança. Tanto que se a gente for ver na população em geral, a prevalência do comer compulsivo é 2%. Mas se a gente vá para clínicas especializadas em emagrecimento, ambulatórios da USP, Unicamp, que trabalham com transtornos alimentares ou cirurgia bariátrica, entre obesos mórbidos pode chegar a 50% dos pacientes que vão para a cirurgia têm comer compulsivo. Nas clínicas em geral de emagrecimento, 30% chega a ter transtorno de comer compulsivo, que é essa perda de controle. A Venezia Pizzeria oferece a você o que há de melhor em pizzas e calzones preparados artesanalmente. De terça a domingo você tem a opção de rodízio e à la carte, num ambiente confortável e descontraído, além do delivery para sua maior comodidade. Venezia Pizzaria, Rua Tomás Flores 303 e no Max Shopping, loja 125 em Santa Cruz do Sul. Telefone 51-2107-4097 e 51-95-25-91-39. Clube União, um dos clubes mais tradicionais do Rio Grande do Sul. O Clube União oferece salão de festa, sala de sinuca, ampla sede campestre, com quadras de futebol 7, ginásio poliesportivo, quadras de beach tênis, de pádel e tênis, além de uma ampla área verde, com churrasqueiras ao ar livre e playground para as crianças. Faça você também parte do clube mais completo da região. Clube União, esporte, lazer, diversão para você e sua família. Em 2016, completando 150 anos.
As Óticas Diniz estão sempre presentes no seu dia a dia, lhe proporcionando um atendimento personalizado através de seus consultores e lhe oferecendo o que há de melhor em tendências de óculos de sol e de grau do mercado. Venha para as Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Em Santa Cruz do Sul, na Rua Tenente Coronel Brito, 947. E em Cachoeira do Sul, na Rua 7 de Setembro, 147, no Orlando Plaza Shopping. Você sabia que dores no rosto ao abrir e fechar a boca, dores de cabeça, estalos e dores próximo ao ouvido podem ser, sim, sintomas de problemas na articulação áteromandibular? Para resolver isso, é preciso procurar um profissional, um dentista especializado na disfunção de articulações, pois só ele vai poder diagnosticar o seu problema conforme a causa da dor e ver o melhor tratamento para isso. Por isso, venha até a Odontoclínica Via de Sorriso e converse com um profissional. Doutora, geralmente quando a gente fala em causas, consequências de doenças, nesse caso da compulsão alimentar, existe alguma causa específica? Existe. Estar acima do peso, né, parece predispor aos episódios de comer compulsivo. Se pensava que poderia ser o contrário, né? Justamente começava a ter a compulsão e aí sim ganhava peso. Mas não, estar acima do peso já faz com que a pessoa tenha maior probabilidade de ter ataques de comilança. Tanto que se a gente for ver na população em geral, a prevalência do comer compulsivo é 2%. Mas se a gente vá para clínicas especializadas em emagrecimento, ambulatórios da USP, Unicamp, que trabalham com transtornos alimentares ou cirurgia bariátrica, entre obesos mórbidos pode chegar a 50% dos pacientes que vão para a cirurgia têm comer compulsivo. Nas clínicas em geral de emagrecimento, 30% chega a ter transtorno de comer compulsivo, que é essa perda de controle. E o que pode agravar a compulsão alimentar? Outras doenças, né, psiquiátricas associadas como transtorno de ansiedade, transtorno depressivo maior isolado, a pessoa que já tem uma tendência a ter episódios depressivos, transtornos de personalidade, então podem piorar o quadro, agravar o quadro e causar um prognóstico mais reservado, né? Porque as pessoas que têm os transtornos alimentares, elas dificilmente curam, elas têm um controle e elas flutuam no decorrer da vida por períodos que elas estão bem compensadas e períodos que estão menos compensadas. Aí o paciente ele se cobra muito, tá sempre 100%, mas ninguém tá sempre 100%. Todo mundo tem flutuações de humor, de ânimo, de fome, inclusive. Tem situações que nos expõem a uma maior oferta de alimentos. Por períodos da nossa vida a gente tá mais estressado e acaba descontando, buscando prazer, porque é químico, em comida, em bebida alcoólica, né? Outra comorbidade que está muito associada com os transtornos alimentares, inclusive com o transtorno de comer compulsivo, é o uso de drogas e alcoolismo. Os transtornos alimentares, as anoréticas, bulímicas, muitas vezes também usam cocaína, bebem para não ter fome, né? Mas o transtorno de comer compulsivo, idem. São transtornos do impulso. A gente pode observar, assim, que inclusive a anorética, ela pode ter, apesar da recusa em se manter num peso normal, né? Ela pode ter episódios de comer compulsivo. A bulímica, ela pode passar por períodos de restrição alimentar, de não comer, e quando comer, provocar vômitos, usar laxantes, diuréticos, fazer exercício. E a pessoa com um transtorno de compulsão alimentar, ela não tem essa preocupação com o peso. Ela come, ela se culpa, mas ela não faz nada a respeito disso. Ela não vai para uma esteira correr 2 horas. Ela come, se arrepende, se isola socialmente, sofre muito por isso. As pessoas, elas acham que os pacientes fazem isso de sem vergonhice, assim, que eles teriam a opção de não comer, né? E existe muito julgamento, muita crítica a respeito. Acha que a pessoa tem que se ajudar, como que não consegue se controlar, né? Se houvesse essa opção, é óbvio que todo mundo se controlaria, todo mundo teria um peso extremamente magro, como se cobra hoje em dia. Por isso que todas as revistas têm uma receita de dieta, todos os sites têm dicas de dieta, as fotos de modelos
tudo photoshopadas, todo mundo quer buscar aquilo, então, mas não é possível, é uma doença. E tanto que quando a gente começa um tratamento medicamentoso, motivacional, terapia cognitiva comportamental, a pessoa se vê conseguindo controlar, na maioria das vezes, e não precisa controlar constantemente. É o que se busca, um maior controle dos episódios de comer compulsivo, dos episódios de purgação, que se chama, né, o vômito, a atividade física exaustiva pós ingesta excessiva. Só que pode haver escapes, né? E a gente tem que, no tratamento, inclusive, reforçar que não precisa ser tudo ou nada. Já que hoje eu comi muito, amanhã eu vou continuar comendo, né? Já que eu sou um fracasso mesmo, que eu não consigo nunca me controlar, então eu nem vou começar a me controlar jamais. Já que todo mundo, quando perde peso, reengorda, essas são as crenças do paciente, nem todo mundo que perde peso reengorda. A gente pode dizer que a maioria, porque transtorno de comer compulsivo, que está muito relacionado à obesidade, sobrepeso, são doenças crônicas e, como tais, têm que ser tratadas, elas não têm cura. Então, como eu já falei antes, transtornos alimentares, a gente controla. E ter uma recaída, de vez em quando comer o pé da mesa, como eu falo muito, né, nas consultas, faz parte do convívio, inclusive social. A gente vai num rodízio, a gente quer aproveitar aquele rodízio. Mas o problema é a frequência disso, é quando ocorre praticamente toda semana, pelo menos uma vez, um episódio de comer compulsivamente, e durante os últimos 3 meses tem que haver essa repetição, né? Porque as pessoas podem ter episódios de comer compulsivo, até de anorexia, por algum motivo, às vezes de outras doenças, ou preocupações, ou outras doenças psiquiátricas, inclusive diabetes pode causar várias dessas coisas que a gente está conversando aqui. Então, tem que saber diferenciar, e só com uma avaliação bem de perto, para a gente conseguir saber se é uma doença mesmo, se há sofrimento. Localizado a apenas 5 minutos do centro de Santa Cruz do Sul, o loteamento Nova Santa Cruz é a opção ideal para quem deseja morar em um condomínio aberto. São valores de terrenos que cabem no seu bolso e a melhor opção de pagamento você só encontra aqui na imobiliária Casa e Companhia. Localizado na linha João Alves, número 1101, o loteamento Nova Santa Cruz é um lugar para chamar de seu. Então não perca tempo, converse já com um dos corretores aqui da imobiliária Casa e Companhia e garanta esse lugar especial para você morar. Casa ou escritório acolhedor, decorados com móveis concebidos dentro das mais recentes tendências mundiais em decoração, se tornaram um sonho de consumo para muitas pessoas. No Espaço Requinte Rudnick, você encontra todas essas tendências e realiza todos os seus sonhos. Rudnick Projetados, a escolha perfeita para seu espaço. Rua Marechal Deodoro 133, em Santa Cruz do Sul. Então, doutora, quando o paciente chega ao consultório, ele apresenta alguns sintomas específicos que vocês podem considerar a compulsão alimentar? Ou como é que geralmente chegam esses pacientes até vocês? Esses pacientes geralmente chegam querendo perder peso, com uma extrema frustração de já ter tido milhares de tentativas frustradas, já usaram tudo que é produto que vende na internet, já tentaram todos os chás, todas as dietas por conta, dietas com auxílio de nutricionistas, já tentaram o uso de alguns remédios, inclusive, né? E sempre há uma tendência a recuperarem o peso, logo que
emagrece, tá ok, mas depois há uma desistência de todo o processo que tem que ser um contínuo, pelo menos no início, né? Então, eles chegam com a queixa e querendo emagrecer. E durante a nossa conversa, a gente vai descobrindo pontos, né? Que são essa perda de controle, essa coisa de abrir uma embalagem de um alimento, se propor a comer só uma porção, mas sempre volta lá para comer mais um pouco e guarda, né? Não, mas eu só vou comer 2 bolachas. Daí, quando vê, mas só mais uma. E daí, quando viu, comeu todo o saco da bolacha e fica se questionando, mas eu que comi, né? A pessoa nem percebe, muitas vezes ela se despersonaliza, ela nem acredita que foi ela que comeu, porque ela comeu tão rápido, que é uma característica também do episódio de comer compulsivo, tão selvagemmente, como, né? Eu brinco muito, que ela não se deu conta que ela comeu tudo aquilo. Daí, mas eu não devia ter comido. Daí já vem o arrependimento, a culpa, o isolamento social, a vergonha. Essas pessoas, elas nunca têm esse episódio, nunca, também não dá pra generalizar, mas elas não têm esse episódio em público. Elas comem quando elas estão sozinhas, ou quando a família toda já foi dormir. A vida social, ela meio que freia essa compulsão. A pessoa na sociedade, ela consegue se conter, mas daí tu larga ela entre 4 paredes, tudo que ela se controlou na janta com os amigos, ela chega em casa e ela desconta, né? Porque aquele episódio de comer parece aliviar um sofrimento interno, assim, dá um prazer real imediato, a longo prazo não. Então, por isso que se acredita muitas vezes que os transtornos alimentares estão envolvidos com transtorno de impulso, não conseguir frear o impulso de comprar, de comer, de avançar, e por isso que a química, o medicamento e a terapia ajuda muito a conter o impulso. Doutora Aline, garanto que muitas pessoas que estão em casa assistindo o programa devem estar se perguntando, nossa, será que eu tenho um transtorno alimentar? Será que eu devo procurar um endocrinologista? Como é que vai ser essa primeira avaliação quando o paciente chega? Geralmente a pessoa, o que ela tem que se perguntar é isso, se ela sofre muito com isso, se a vida dela vive em função do peso, se ela tem perdas profissionais, sociais, afetivas, familiares, inclusive. Quem convive com uma pessoa com transtorno alimentar sabe como é que é o sofrimento para a pessoa e para a família. Então, se ela sente que ela tem perdas, em qualquer das áreas, até às vezes acadêmica, né? Escola, quando é um adolescente, uma pessoa mais jovem, ela precisa procurar tratamento. E a avaliação é bem simples, é uma conversa, são exames clínicos para descartar uma doença que não seja do comportamento alimentar, né? Como eu falei, diabetes, alterações de tireoide, às vezes desnutrições, intolerâncias alimentares específicas, no caso de adolescentes com baixo peso, nem sempre é por uma restrição alimentar autoprovocada. Às vezes eles têm intolerância ao glúten, realmente, à lactose ou alergias alimentares, mas depressão, isoladamente, mas geralmente se faz uma avaliação física, se mede, se pesa, se tenta ver o que a pessoa acredita acerca do peso dela, acerca do corpo dela, como que ela se enxerga, né? Existem escalas de avaliação corporal, a pessoa se enxerga maior do que ela é, então a gente tem como quantificar a distorção de imagem corporal. Às vezes tá todo mundo dizendo, meu Deus, tu tá muito magra. Não, eu tô gorda. Não, mas tu tá sem barriga, tu emagreceu. Não, eu tô barriguda. Então, a pessoa tem uma dificuldade de se enxergar mesmo como ela é, às vezes até em níveis psicóticos, né? Mas tu consegue ir com exercícios comportamentais, tu consegue ir trazendo ela de volta pra realidade na maioria dos casos. E depois dessa avaliação, como é que vai ser feito o tratamento? Tratamento medicamentoso, a regularização na alimentação, como é que é? No transtorno de comer compulsivo, basicamente, a gente dá um enfoque em diminuição de crises de comer compulsivo, né? Quando a gente começa a mexer em dieta, é uma das coisas mais primitivas do ser humano, a nossa relação com o alimento. A gente tem muito prazer, desde a época da amamentação, da mamadeira, que seja, né? Com texturas, sabores, gostos. Então, assim, preferências individuais. Então, particularmente, eu não entro de sola, assim, num território de restrições alimentares, até porque muitas vezes as pessoas já se autoimpõem restrições, já têm alimentos que elas acreditam ser proibidos, que não podem consumir nunca, né, muito menos sempre. Então, primeiro a gente avalia qual é o grau, né, do comprometimento da doença e peso, e começa com um tratamento medicamentoso, motivacional, para a pessoa tentar ir mudando aos poucos seu modo de lidar com um alimento e o controle de atacar ou não atacar, né? Ver que ela consegue não controlar. E quanto mais vezes ela conseguir controlar com o auxílio da química, porque já em estudos é evidente, não tem nem como tu
não é justo com o paciente deixar ele sem medicamento, porque o número de pessoas que controlam e reduzem o número de compulsões alimentares com a química, com o uso de medicamentos, que podem ser medicamentos antidepressivos, medicamentos anti-obesidade e medicamentos anticonvulsivantes, são muito utilizados no transtorno de comer compulsivo. Então, não é justo com o paciente, existindo opções terapêuticas, tu deixar ele navegando sozinho, porque a chance dele sempre se frustrar com ele mesmo, de voltar a atacar a comida, é muito maior. Em estudos, a gente consegue ver que pacientes medicados, em relação ao placebo, aqueles que tomaram talco, farinha, eles vão muito melhor, tanto no controle de episódios compulsivos, quanto na perda de peso, que é o que traz o paciente ao médico, ao nutricionista, né? E uma coisa que eu acho importante ressaltar é que nem todo mundo que tem transtorno de comer compulsivo tem sobrepeso ou obesidade. Tem gente que tem a sensação subjetiva de ter perdido o controle, que tem ataques de comilança mesmo com peso normal. Ah, mas então como ela consegue ficar magra se ela come desesperadamente num curto espaço de tempo uma quantidade de alimento que ninguém comeria? Bom, porque essas pessoas provavelmente fazem períodos de longo jejum pós essas crises, elas têm uma genética menos desfavorável para retenção de gordura, retenção de calorias, né? Porque nem todo gordinho também come exageradamente. Se a gente faz um diário alimentar, existe um percentual de obesos que não come tanto. Existem magros que comem muito mais até do que eles. Só que eles aproveitam literalmente melhor tudo que é ingerido e transformam em gordura. Então, é medicamento, estímulo comportamental, dieta também, né? Desmistificação de crenças, porque hoje em dia se trata de dieta como uma religião. Esse alimento não pode, glúten não pode, lactose é proibido, é horrível. Só que, para falar a verdade, evidência científica sobre alguma dieta infavorável a outra, tanto em transtornos alimentares quanto obesidade, não existe muito claro. Até porque é muito difícil, tem variações individuais. O que se sabe é que proteína, sim, aumenta a saciedade, diminui episódios, né, de comilança, justamente por ficar sendo digerida por mais tempo, e que carboidrato simples, leia-se amido, pão, massa, arroz, batata, purê, doçura, suquinhos de fruta, isso parece atiçar aquele centro que liga as luzinhas dizendo eu quero mais um, só mais um pedaço, só hoje, eu mereço, né? Então, se a pessoa começa a escolher melhor o tipo de alimento, menos açucarado, mais rico em fibras, mais proteico, parece diminuir também. E não vou nem comentar que é uma doença que está no Manual Diagnóstico de Psiquiatria, que o apoio psicológico, psiquiátrico com terapia é fundamental. A Happy Day oferece uma estrutura completa e profissionais especializados para a organização da sua festa infantil. Com toda a comodidade, climatização, cozinha completa com buffet de primeira, vários brinquedos para que as crianças se divirtam, além da área baby para os pequenos e para os pais, espaço conforto com mesa de sinuca e TV por assinatura. A Happy Day conta com 3 unidades: Cachoeira do Sul, Venâncio Aires e Santa Cruz do Sul, localizada na Avenida Palhares, 160. Venha para a melhor casa de festas da sua cidade. Venha para a Happy Day. Telefone 5121091690 ou 5196407260. Espaço Gourmet, a sua opção em café, bar e restaurante à la carte. Na rua 7 de setembro, 687, Santa Cruz do Sul. Para homens descolados que buscam estilo sem abrir mão de muito conforto, a pedida do verão são sapatênis. Em diversas marcas como Pegada, Ferracini, Kilderick, West Coast. Ou então sapatos com muitos estilos para ocasiões especiais. Então, venha já para Marlene Calçados, na rua 28 de setembro, bem no centro de Santa Cruz do Sul, e garanta já o seu par perfeito. Odontoclínica, Via de Sorriso, sua saúde bucal em boas mãos. Odontologia moderna, estética e preventiva.
estacionamento próprio. Rua Marechal Deodoro 180, fone 51 3713 2398. Na Perfil Cortinas você encontra persianas, papéis de parede, toldos e as tradicionais cortinas que dão um toque final na decoração do seu ambiente. No mesmo endereço você conta com a facilidade de locar louças, copos e talheres para um jantar a dois ou uma mega recepção. Perfil Cortinas, Travessa Harmonia 280, telefone 51 3902 4318. Doutora, quando tu fala em desmistificar, tem muita gente que acredita, vou começar o tratamento, vou tomar um medicamento e vou engordar o dobro. Ou então o tratamento não funciona. Isso é um mito? Isso é uma verdade? Ótima pergunta. Todo mundo que me procura tem muito medo, inclusive, do uso do medicamento, porque se fala, meu Deus, eu vou parar, eu vou engordar o dobro. E eu sempre explico exaustivamente. Em primeiro lugar, a nossa curva de ganho de peso ao longo da vida, ela só vai aumentando, desde que a gente nasce até a gente ficar adolescente, a gente vai ganhando peso, estatura, e aí quando a gente começa um relacionamento, tanto homem quanto mulheres, né, eles tendem a um ganho de peso progressivo, porque namoro, convívio, casamento faz com que se mudem os programas, mudem-se os focos e ambos ganham peso num casal, e o ganho de filhos, né, na mulher é um baita causador de aumento de peso e muitas vezes não há uma perda pós-parto, pós-amamentação. Então, eu acho que isso são fatores que a gente está sempre ganhando peso. Até uma certa idade que começa a caquexia, diminuição de massa muscular, massa magra, massa óssea. Então, o ser humano por si só ele já vai ganhando peso. Quem tem obesidade, transtornos de comer compulsivo, tem uma maior tendência, obviamente, a ficar retendo o peso. Então, tu inicia um tratamento, o peso começa a baixar. Seja qual for, seja dieta pura, isolada, seja atividade física, correr maratona, que agora está bem em voga, né? Correr para manter seu peso, emagrecer. Se a pessoa para de fazer o que ela está fazendo, como é uma doença crônica, ela vai tender a voltar a ser quem ela era. O medicamento ele não vai dar quilos a mais porque ela parou. Ela vai voltar na sua própria linha e curva de ganho de peso, mas não é que parar o medicamento vai causar um aumento de peso em dobro, né? Isso não existe, é um mito muito, muito, muito comum. As pessoas acham que se elas pararem de tomar remédio, elas vão engordar. Nem todo mundo. Se a pessoa aproveitou o período do uso do medicamento para mudar estilo de vida, botar as corridas, caminhada, atividade física, cuidar da sua alimentação, conseguir por ter o controle enquanto está usando o medicamento na escolha dos alimentos, vou comprar, não vou comprar, aprender que ela pode optar, ela pode muitas vezes, e eu tenho inúmeros casos que pararam de tomar e não precisam ficar tomando. Óbvio que vai depender da idade, do início do tratamento, do grau de gravidade, né, do número de episódios de comer compulsivo, de toda uma história prévia, de uma genética familiar, então do peso máximo que essa pessoa já teve, né, o mínimo que essa pessoa já teve, mas parar medicamento não causa aumento de peso em dobro. E é muito importante manter o medicamento pelo maior tempo possível. Óbvio que alguém que vai querer engravidar, ter filhos, não vai engravidar, ter filhos tomando medicamento. Mas já existem poucas opções, 2 na bula, para se tratar a obesidade. A gente tenta usar coisas alternativas que são usadas em áreas da psiquiatria e outras áreas para controlar impulso de comer, ataques de comilança. Então, quanto mais tempo a pessoa conseguir manter o remédio para poder mudar seu comportamento sem tanto sofrimento, é melhor para essa pessoa. É óbvio que ninguém vai manter um medicamento que está lhe causando alterações de humor, alteração de sono, né, irritabilidade, palpitação. E pode ter, em algumas pessoas elas realmente podem ter a sensação que o coração está batendo, podem ter mais ansiedade, só que nem todo mundo tem, é isso que elas não entendem, porque talvez elas tiveram, uma vizinha teve, ou um conhecido teve. Qualquer pessoa que se apresentar usando medicamentos para emagrecer, a gente está falando mais basicamente aqui da sibutramina, provavelmente, porque é o único liberado no momento no Brasil, as pessoas condenam essa pessoa. Tu tá louca, tu não pode tomar isso, tu vai ter um ataque, de pressão alta, tu vai parar no hospital. Isso não é uma verdade, né? O que a gente vê na prática, a sibutramina diminui a pressão arterial de quem está usando, justamente pela perda de peso. Não se vê na prática um aumento de frequência cardíaca considerável, porém,
existe sim casos que, como não só com a sibutramina, com a aspirina tem hemorragia digestiva e nem por isso se pede receita controlada para se vender aspirina na farmácia. Então, é preconceito com o tratamento de excesso de peso e que a gente ainda vai ter que trabalhar muito para ser eliminado esse preconceito. Acham que a pessoa que está acima do peso tem que fechar a boca e fazer exercício. Só que as evidências científicas mostram que essas duas abordagens, fechar a boca e fazer exercício, têm eficácia praticamente nula na perda de peso, né? Muito menos e muito mais na manutenção. Então, é preciso ter outras abordagens. Doutora, com certeza isso vai muito também além do papo com os vizinhos, conversa com quem já utilizou. A questão da internet. Sim. Entra lá, procura em qualquer base de dados que não seja medicina baseada em evidências. Mas eu queria que tu fizesse, então, não te digo um convite, mas uma dica aí pro pessoal que tá querendo se cuidar, o que eles devem fazer para se manter no peso? Bom, isso também tem muito mito, né? Muita gente que está já com excesso de peso acredita fielmente que tem que comer de 3 em 3 horas, e isso também já se sabe que nem todo mundo precisa comer de 3 em 3 horas. Então, eu sempre dou uma dica para os meus pacientes assim, ó, come quando tu tem fome e come o que te apetece, com bom senso, né? Tenta começar sempre com saladas, legumes, alimentos mais integrais possíveis, não comer coisas industrializadas de pacote. A gente sabe que com a correria atual, o estilo de vida, né, a mulher trabalhando fora, a gente sempre vai pelo mais prático, mas nem sempre o mais prático a longo prazo vai ser o que vai ser melhor. Então, comer comida que nossos avós, ou melhor até já nossos bisavós consumiam, né? Uma dica que eu acho que seria mais interessante. Também nem tudo daquela época era tão maravilhoso, né? Mas a minha dica maior, assim, não se apegue muito a crenças ou acreditar que todo mundo deve comer frango com batata doce ou todo mundo tem que cortar a lactose, né? Cada um tem as suas preferências alimentares que já estão bem enraizadas, e se a gente conseguir controlar quantidades de alimentos, bem mais importante que qualidade, porque os últimos estudos até parecem estar absorvendo um pouco a gordura trans, que era o último vilão, né? Então, assim, ter uma prudência, porque nada que é consumido com moderação pode fazer muito mal, né? E tudo que for em excesso até pode ser bem natural, leia-se maconha e etc, né? São coisas naturais, mas não quem diz que faz bem, não quer dizer que vai fazer maravilhas, né? Então, não tratar o alimento como uma religião, e sim como uma fonte de nutrição, prazer, convívio. E, se preciso for, procurar ajuda de nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, endocrinologistas, para conseguir atingir e ficar satisfeito consigo mesmo, atingir suas metas. Doutora Aline, muito obrigada. Acredito que a gente volta a conversar aí sobre outros assuntos. E, com certeza, acho que esclareceu muitas dúvidas do pessoal que está nos assistindo. As minhas também. De quem está por trás das câmeras aqui, com certeza. E a gente se vê. Muito obrigada. Eu é que agradeço o convite. Foi um prazer falar com vocês. E eu estou aberta a novas participações. Se você está cansado de utilizar as armações tradicionais do seu óculos, venha já até as Óticas Diniz e confira as armações coloridas. Além de deixar um charme especial e proporcionar conforto, aqui você encontra diversos modelos, cores que vão combinar com o seu estilo. Aqui nas Óticas Diniz, você com certeza vai encontrar o modelo que melhor se encaixa com o seu perfil. São diversos modelos e cores, e você pode ter certeza que algum destes óculos vai combinar com o seu estilo. Venha até as Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil, e garanta já o seu look. Você mais feliz. Dinovitar, no mercado há mais de 20 anos, comandada pelo hairstylist Alexandre Weigel, formado pela renomada Escola Internacional Pivot Point, oferece aos seus clientes o que há de melhor em técnicas de cortes, colometria, penteados e maquiagens. O Dinovitar conta também com a profissional Roberta Kipper, especialista em unhas e depilação. Dinovitar, Centro de Beleza, Avenida João Pessoa 442, Santa Cruz do Sul. Telefone 51 37 11 16 98. A Peixaria da Beth é uma casa tradicional especializada em queijos, peixes, vinhos nacionais e importados. Aqui você encontra o que há de melhor no ramo, além dos mais variados peixes, podendo adquiri-los assados, fritos, recheados e ainda temperados.
Encomende já o seu. Peixaria da Bete, Rua Assis Brasil 780, em frente à RBS TV Santa Cruz. Telefone 51 37 15 83 82. Em atividade aqui em Santa Cruz do Sul, há quase 4 anos, a Happy Day é a única casa de festas que planeja o seu evento nos mínimos detalhes. Com mais 2 unidades, uma em Cachoeira do Sul e outra em Venâncio Aires, a Happy Day ajuda você a escolher a decoração, seu convite, os brinquedos que vão ter na sua festa infantil e, é claro, o melhor buffet de acordo com o seu gosto. São 4 pacotes para opção de festas que cabem no seu bolso. Conforme o seu orçamento, a sua festa é garantida. No espaço decorado com motivos infantis e toda a comodidade como climatização, os clientes encontram brinquedos para todas as idades. A Happy Day conta com diversas opções para a criançada se divertir. Labamba, mini roda gigante, cama elástica, tombo legal, brinquedão com escorregador, campo de futebol com grama sintética, piscina de bolinha, mini basquete, Xbox, Hippo Jungle, camarim com fantasias e adereços liberados para utilização em todas as festas, carrossel, área baby para os pequenos e ainda uma novidade exclusiva, um carrinho que garante a diversão de toda a criançada e até dos adultos. Mas para os pais que preferem um espaço com conforto, tem a opção de mesa de sinuca e sofás com TV e assinatura. São tantas opções que você não vai deixar de fazer parte dessa festa, né? Então venha já para a Happy Day, na Avenida Palhares, número 160. Conheça essa casa de festas excelente e, claro, faça a festa do seu baixinho aqui sem se preocupar com nada. Happy Day, a melhor casa de festas da região. Dilla Rolf, há mais de 20 anos no mercado. Marca forte e reconhecida pela qualidade dos produtos e valorização humana. Atende a consultoras e clientes, levando conceitos de beleza com atendimento personalizado. Junto ao Espaço Devi, oferece além de tratamentos estéticos, terapias holísticas, cuidando do espiritual e emocional na busca do bem-estar pessoal. Rua Borges de Medeiros, 856, em Santa Cruz do Sul. Garanto que você que está em casa nos assistindo adorou a matéria com a doutora Aline Chorowski. Mas 2016 é um ano marcado por Jogos Olímpicos e nada melhor do que a gente reprisar aquela matéria que foi um arraso. A matéria com o ex-atleta Robson Caetano. Isso que você confere na íntegra do nosso programa semana que vem. Então tá, fiquem conosco e até mais!